Então, bom dia aí, pessoal. A gente está aqui hoje para falar mais um assunto aí da disciplina de cirurgia 3. O assunto de hoje vai ser punção abdominal e laparotomias. É um assunto extremamente importante, principalmente a parte de punção abdominal, já que toda a propedêutica de líquido acítico, né, vai depender desse conhecimento. E para aqueles que forem seguir aí o caminho da cirurgia, né, o conhecimento da laparotomia também vai ser de extrema importância na prática, na atuação em si. Mas, de qualquer forma, né, todo clínico tem que ter esses conhecimentos básicos, até porque, né, se alguém for atuar em atenção básica e ver um paciente em pós-operatório, né, tem que saber identificar as complicações da laparotomia também. Então, a gente tem que conhecer isso melhor. Então, os nossos objetivos dessa aula vai ser uma revisão geral e básica aí da anatomia da parede abdominal. Depois a gente vai discutir os principais tipos de laparotomia e, por fim, a gente vai aprender a técnica aí da paracentese, né, que seria a punção abdominal. E esse conhecimento, principalmente essa terceira etapa, vão ser aplicáveis aí na nossa aula prática, né, dessa semana. Então, prestem bastante atenção e a gente vai fazer um combinado, né? Qualquer dúvida que tiver, estou à disposição para tirar, mas vamos tentar fazer isso mais no final da aula para a gente não perder o raciocínio, né, do conteúdo, tá? Então, primeiramente, né, das coisas que a gente vai falar um pouquinho da anatomia da parede abdominal. É só lembrar que a gente tem várias camadas, né, dessa parede, e quando a gente fala em laparotomia, a gente tem que considerar que a gente vai fazer incisão de todas essas camadas, né? Então, relembrar a anatomia é essencial para a gente entender o processo todo da laparotomia em si. Então, a gente tem várias camadas, né, dessa parede, e cada parte do abdômen vai ter uma composição diferente em relação a esses componentes. Então, de forma geral, na parede anterolateral, né, a gente vai ter essa sequência de fora para dentro de pele, tecido subcutâneo, e aqui a gente já inclui as fáscias, né, que vão envolver a musculatura da parede abdominal, os três músculos que vão envolver toda a parte anterolateral, né, que são os músculos oblíquo externo, oblíquo interno e transverso, a face transversalis, que é a face que vai envolver essa musculatura na parte mais interna, seguida do tecido adiposo pré-peritoneal e o peritônio parietal. Então, quando a gente vai falar dessas camadas, né? Então, aqui do lado esquerdo a gente tem a parte mais externa, onde a gente tem a pele, o tecido subcutâneo, onde a gente já vai ter envolvido, né, essa marcação na coloração branca aqui, a nossa fáscia externa, e aqui as três camadas musculares, né, o oblíquo externo, o interno e o transverso, seguido da fáscia transversalis, né, que é essa estrutura branca, que vai estar associada logo com a gordura pré-peritoneal e representado aqui na parte mais escura seria o nosso peritônio. Né? E aqui é o peritônio parietal, que vai envolver toda a parede abdominal, né, na parte mais interna. Então, quando a gente vai fazer essa incisão, a gente tem que ter a noção, né, de como é a disposição dessa musculatura, de forma que quando a gente for fazer alguma incisão cirúrgica, a gente tenha a noção de que a gente tem que fazer incisão exatamente nessa ordem, né? Então, a camada de musculatura mais superficial é o músculo oblíquo externo. Ele tem essa disposição de fibras que tendem aí da posição posterior, né, em direção à região central, de forma oblíqua. Então, né, as fibras deles, eles tendem aí anterior e inferiormente, né, nesse sentido. A camada média, que é o nosso oblíquo interno, o músculo ele também vai sair da porção posterior, tendendo aí para a linha central do abdômen, mas aqui a nossa musculatura ela tende a ir superiormente e anteriormente, né, o sentido dessas fibras. E, por fim, né, o músculo
representando a camada mais profunda, é o músculo transverso do abdômen. Também vem da parte posterior para anterior, mas as fibras tendem a ser em direção mais paralela, né? Sendo que elas não têm nenhuma direção oblíqua, né? Então, quando eu faço a incisão nessas regiões mais laterais, né, eu tenho que ter a noção de que eu vou fazer justamente a incisão dessa musculatura. Na região mais central, a gente tem o músculo reto do abdômen, e esse músculo, ele tem uma vascularização importante, que são as artérias epigástricas inferiores, né? E quando eu faço a minha incisão nessa região mais central, eu tenho que considerar que eu não tenho essa musculatura dos oblíquos e do transverso, mas aqui eu vou ter a aponeurose envolvendo principalmente o músculo reto e com grande chance de lesionar esses vasos caso eu não tenha um cuidado adequado. Então, a gente tem que ter esse conhecimento justamente para evitar complicação hemorrágica durante a incisão. Então, só para rever, né, a disposição de toda essa musculatura, nessa região aqui a gente tem o oblíquo externo, com aquelas fibras que vêm de trás para frente e para baixo. A média, que é o oblíquo interno, que é de trás para frente e para cima. E o transverso, que é o que vem de trás para frente de forma paralela, né? E na região mais central, esses três músculos, eles não estão disponíveis, né? A gente tem, na verdade, a aponeurose deles, e na região central a gente vai ter como musculatura o músculo reto do abdômen. E essas aponeuroses, elas vão acabar envolvendo o músculo reto, né? Então, quando eu vejo de forma geral essa anatomia, eu vejo que cada um desses músculos, né, os oblíquos e os transversos, vão gerar uma capa aponeurótica, e essa capa vai acabar envolvendo a musculatura, de forma que o músculo oblíquo externo, a aponeurose dele vai passar anteriormente ao reto, o músculo oblíquo interno, a aponeurose dele vai se dividir, de forma que a parte anterior passa na frente do reto, e a parte posterior da aponeurose vai passar por trás do reto. E o músculo transverso do abdômen, a sua aponeurose vai passar exclusivamente posterior, de forma que todo o músculo reto abdominal vai estar envolvido por essas fáscias, né, que são as aponeuroses dessa musculatura. E na região mais central, a gente tem o que chamamos de linha alba, que nada mais é do que a junção, né, da aponeurose dessas musculaturas, do lado esquerdo e direito. Então, são pontos aí para a gente fazer incisões, né? Então, se eu fizer uma incisão mediana, eu vou fazer incisão justamente na região da linha alba. E quais seriam as estruturas que eu teria que fazer a incisão para acessar a cavidade abdominal? Então, olhando de fora para dentro, a gente teria que fazer incisão da pele, do tecido subcutâneo, da aponeurose, né, na região central, da fáscia transversalis, da gordura pré-peritoneal e peritônio visceral. Se eu for fazer uma incisão paramediana, nessa região próxima ao reto, os locais de incisão seriam o quê? Pele, tecido subcutâneo, a bainha anterior do reto, que é aquele conjunto de aponeuroses que vão revestir anteriormente a região do reto, o reto abdominal, a bainha posterior do músculo reto, a fáscia transversalis, gordura pré-peritoneal e peritônio. Se for uma incisão mais lateralizada, aí vai ser o mesmo raciocínio, né? Pele, tecido subcutâneo, músculo oblíquo externo, oblíquo interno, transverso do abdômen, fáscia transversalis, gordura pré-peritoneal e peritônio. Então, a gente vê a importância grande, né, de conhecer essa anatomia, porque dependendo do local onde eu vou fazer a minha incisão cirúrgica, eu vou ter uma disposição diferente dessas estruturas, já que elas se dispõem anatomicamente de forma diferente. E quando eu falo de incisão, eu vou ter o acesso à cavidade, mas ao final da cirurgia eu vou ter que fazer o fechamento dessa parede, né?
Então, quando eu vou fazer o fechamento, eu tenho que conhecer essas estruturas, porque eu vou conseguir fazer uma boa cicatrização quando eu faço uma sutura de estruturas iguais. Não adianta eu fazer uma sutura, né, de uma região de aponeurose com uma região de pele, né? Ficaria uma sutura com uma tensão alta, com tecidos com tensão diferente, né, facilitando a deiscência, complicação de fechamento aí dessas incisões. Então, é de extrema importância para tanto ajudar na abertura quanto no fechamento da cavidade quando for fazer a laparotomia. E essa disposição dessa bainha do reto, ela não vai ser uniforme em todo o abdômen. Na porção abaixo da linha arqueada, que é cerca de 2 centímetros abaixo da cicatriz umbilical, a gente tem uma conformação um pouco diferente. E todas as aponeuroses dos músculos, elas vão fazer uma bainha única anterior. Posteriormente, o músculo reto, abaixo dessa linha arqueada, ela não vai ter uma bainha aponeurótica na parte externa, né? mais interna, aliás. E o que a gente vai ter posteriormente ao músculo aqui são principalmente os vasos epigástricos inferiores. Então, quando eu for fazer uma incisão nessa região, eu tenho que tomar muito cuidado para eu não fazer lesão desses vasos, né? Que às vezes o paciente pode desenvolver no pós-operatório um hematoma importante ou um quadro hemorrágico, já que são vasos com calibre moderado a grande, né? Inclusive, é uma das referências que a gente tem que tomar cuidado na hora de fazer a paracentese, a punção abdominal. Então, esse conhecimento é de uma importância extrema, né? Relembrar essa anatomia para entender esses processos cirúrgicos aí do abdômen. Agora, falando da laparotomia em si, né? O que vai ser o procedimento da laparotomia? Nada mais por definição, a abertura, né, a secção da cavidade abdominal. Então, a gente vai utilizar esse termo para falar daquele momento onde a gente começa a fazer a incisão da pele, do tecido subcutâneo e de todas as camadas até que eu tenha um acesso ao abdômen, né? A cavidade abdominal, ela vai trazer de grande importância para a gente as principais patologias do trato gastrointestinal, já que a maioria dos órgãos que estão dentro do abdômen são desse sistema, né? Mas nós também vamos ter grandes vasos, a gente vai ter o baço e alguns órgãos ginecológicos, né? Então, o paciente que tem algum trauma ou alguma lesão que seja por arma branca, arma de fogo, muitas vezes, ao entrar no abdômen, pode lesionar qualquer tipo, né, dessas estruturas. Então, a gente vai usar a laparotomia para ter acesso a essas estruturas para que eu faça algum tipo de tratamento cirúrgico ou até mesmo fazer algum tipo de diagnóstico. Essa situação, né, da laparotomia com fim diagnóstico, eu vou chamar essa laparotomia de exploradora, né? A situação onde isso aconteceria, por exemplo, se um paciente leva um tiro na barriga, eu sei exatamente o que foi lesionado, né? Eu não consigo, simplesmente pelo exame do abdômen, falar o que aconteceu, né? E se o paciente tiver instabilidade clínica, não dá tempo de eu fazer exame de imagem para tentar descobrir o que aconteceu, né? Então, ele já tem uma indicação de fazer uma laparotomia para fim diagnóstico, uma laparotomia exploradora, né, onde eu vou fazer secção de toda essa parede abdominal, acessar a cavidade para identificar quais órgãos que foram lesionados aí por esse acidente com a bala de fogo, né? Então, com base nisso, eu consigo fazer o diagnóstico. Foi uma lesão de fígado, teve lesão de alça intestinal, consigo fazer a exploração da cavidade como um todo, procurando os locais onde a gente teve algum acometimento. A gente tem uma situação semelhante também em alguns quadros de abdômen agudo, onde o abdômen do paciente já é considerado abdômen em tábua, que representa nada mais do que uma peritonite franca, e muitas vezes já é uma indicação cirúrgica por si só, né? Pela história clínica, pode ser que eu não tenha uma definição diagnóstica muito específica,
mas isso é uma indicação de eu já abrir o abdômen de qualquer forma, né? Então, eu faria uma laparotomia exploradora para identificar o que foi a causa desse abdômen agudo. Então, seriam as situações onde eu teria a laparotomia com fins diagnósticos. E a laparotomia com fim terapêutico, quando eu tenho alguma patologia que é diagnosticada precocemente. Então, às vezes, o paciente faz um quadro compatível com uma neoplasia, tem um quadro de uma diverticulite perfurada, uma apendicite. Eu consigo fazer um diagnóstico clínico etiológico antes. E acaba que a única forma de fazer um tratamento efetivo é através de um acesso cirúrgico, de uma laparotomia. Então, se eu já tenho um diagnóstico e sei o que esperar, né, em relação a esse diagnóstico, eu vou fazer a laparotomia para fins terapêuticos. Então, se há um tumor, a laparotomia é para fazer a exérese do tumor. Ou se é uma colelitíase, a laparotomia é para fazer a retirada da vesícula. E por aí vai. Muitas vezes, aquela situação da laparotomia exploradora já vai me dar condição de, logo depois que eu fizer o diagnóstico, já fazer o tratamento cirúrgico, né? Então, acaba que essa laparotomia exploradora também, além de ser diagnóstica, ela me dá a possibilidade de fins terapêuticos para resolver a situação do paciente. Isso tudo só foi possível de acontecer pelo avanço tecnológico, né? O desenvolvimento dos bloqueadores neuromusculares, né? Que são as drogas colarizantes. Porque eu estou falando em trabalhar com incisão de musculatura, né? Qualquer trauma mecânico nessa musculatura vai fazer com que haja contração, o estímulo elétrico do cautério vai fazer com que essa musculatura contraia, né? Então, seria difícil, durante a manipulação dessa laparotomia, de ter uma musculatura contraindo o tempo todo, né? Então, acaba que, tendo essa possibilidade de fazer um relaxamento muscular adequado, permite com que a minha laparotomia consiga atingir esses fins, tanto diagnóstico quanto terapêutico, né? Além do que, uma cirurgia desse porte, onde eu tenho que abrir a cavidade abdominal, às vezes são incisões muito grandes, o paciente pode ter uma certa descompensação do ponto de vista cardiorrespiratório, né? Então, possibilidade de ter uma intubação com uma monitorização adequada, de forma que a gente consiga controlar a resposta endócrino-metabólica desse paciente, também é uma coisa muito positiva que facilita e ajuda, né, com esse processo todo da laparotomia. Porque a cirurgia não é exclusivamente o que eu vou mexer dentro do abdômen, né? Eu considero o indivíduo como um todo. Então, eu tenho que considerar que ele tem a musculatura que contrai, que ele tem um pulmão que vai precisar funcionar, que ele tem um coração que depende do retorno venoso. Então, isso tudo, como um contexto todo, vai ficar possível eu fazer uma laparotomia de forma adequada, né? E, com esse avanço tecnológico também, a gente tem tido indicação de laparotomias muito mais precisas, né? Porque eu já tenho várias situações que eu consigo fazer tratamento adequado através de laparoscopia. Então, não é simplesmente falar que eu vou abrir a barriga do senhor ali. Eu tenho que ter uma indicação precisa. É uma patologia que vai ter um benefício? Será que essa patologia não vai ter um benefício melhor se eu utilizar outra técnica, né? Então, a gente começa a fazer um uso racional dessa indicação de laparotomia. Então, nesse contexto, a gente vai falar dos tipos em si, né? Do que é a laparotomia. Então, a gente teve a indicação cirúrgica de algum acometimento abdominal, seja para fins diagnósticos, seja para fins terapêuticos ou ambos. A gente vai fazer a laparotomia em si. Então, a gente vai escolher o ponto mais adequado. Então, se eu tenho uma apendicite, por exemplo, a laparotomia tem que ser no local onde eu vou ter um acesso mais fácil a esse apêndice. Então, se eu sei que o apêndice está na fossa ilíaca direita, adianta eu fazer uma incisão na fossa ilíaca esquerda? Não vou ter um acesso adequado. Adianta eu fazer um acesso na região epigástrica? Não, né? Eu tenho que fazer a laparotomia no local mais adequado. E quando eu defino esse local mais adequado, eu vou ter todas aquelas camadas da parede abdominal para fazer incisão, para fazer abertura.
Então, eu fazendo essa incisão de todas as camadas, eu tenho acesso, então, à cavidade abdominal. Com esse acesso, eu vou ter a possibilidade de fazer a cirurgia com aquele fim proposto, né? Seja diagnóstico ou terapêutico. Aí eu vou para a etapa que a gente chama de exploração da cavidade, né? Porque às vezes eu não vou ter um diagnóstico preciso, né? Aquele exemplo que eu dei do paciente baleado, eu não sei o que está acontecendo. Então eu vou ter que fazer exploração, eu vou ter que tentar visualizar ou palpar todas as estruturas para tentar identificar o que foi a causa, né, de indicação desse tratamento cirúrgico. E às vezes eu tenho que tomar um cuidado que, mesmo se eu já tenho um diagnóstico prévio, eu não posso deixar de explorar a cavidade abdominal. É fácil eu fazer uma laparotomia? Eu vou indicar uma laparotomia sempre que for preciso? Não, né? A laparotomia ela é muito agressiva e invasiva. Então, se eu já tenho a cavidade abdominal disponível para investigação, eu vou fazer exploração ao máximo. Isso é de extrema importância, principalmente nos pacientes oncológicos, né? Às vezes eu tenho um diagnóstico de um câncer coloretal, vou fazer uma abertura, tirar o câncer, fechar e pronto. Mas às vezes eu podia ter feito uma exploração, ter feito uma palpação do fígado, às vezes eu identificaria alguma lesão metastática, né? O que mudaria totalmente o prognóstico do paciente, as formas de tratamento com quimioterapia depois, né? Então, a gente fala, o cirurgião, ele não é um operador que é treinado, né? A gente tem um raciocínio clínico todo por trás. Então, a exploração é uma atividade extremamente importante, tanto para tratamento imediato, como para achar outras complicações que são passíveis de serem abordadas, diagnosticadas e também tratadas, se for possível, aí no mesmo tempo cirúrgico. Né? Não faz sentido eu abrir o paciente para tratar uma coisa e ter que ficar abrindo ele de tempos em tempos, porque eu deixei de explorar essa cavidade. Então, uma vez que eu explorei a cavidade, defini o que vai ser feito, não, ele é um tumor de cólon sigmoide, que eu vou fazer a retossigmoidectomia, mas eu identifiquei também um implante hepático, que eu vou fazer a biópsia. Né? Então, eu faço esse planejamento depois que eu exploro a cavidade. E uma vez que eu explorei e defini o que vai ser feito, eu vou fazer a cirurgia propriamente em si, né? Aí a gente vai ter técnicas adequadas para cada tipo de procedimento, né? Então, se é uma cirurgia de cólon, aí eu vou ter que fazer a liberação das aderências desse cólon, de ligadura de vasos, tem que fazer uma visibilização da viabilidade, né? Até que eu consiga preparar esse cólon para fazer uma anastalmose ou não. Se for uma colestectomia, os passos são diferentes, né? Então, cada tipo de cirurgia vai ter um ato cirúrgico com técnica própria. Falando de forma geral das laparotomias, né, não tem como eu falar separadamente cada um. O importante é que a gente consiga seguir a técnica adequada de acordo com aquele tratamento que foi proposto. Uma vez que esse tratamento é realizado, né, aí eu tenho que rever a cavidade. Por quê? Às vezes eu precisei utilizar alguma compressa, algum material, né, alguma pinça, eu tenho que rever se não ficou nada para trás. Como eu vou fazer, muitas vezes, ligadura de vaso, eu tenho que garantir que esse vaso não esteja sangrando. Se eu for fazer anastomose intestinal, eu tenho que garantir que essa anastomose está totalmente fechada, porque se eu tiver local de vazamento, o paciente vai fazer uma peritonite. Então, eu tenho que fazer essa revisão para ver se não tem nenhuma complicação que possa ser resolvida imediatamente do procedimento, e às vezes, até mesmo durante a exploração da cavidade, eu não ter identificado tudo que fosse necessário. Às vezes, nessa revisão, eu consigo ver outras coisas, né? Então, por exemplo, né, eu fiz aquela exploração inicial, eram só um CA de cólon, não vi metástases nem nada, faço a retossigmoidectomia, quando eu vou fazer a revisão, eu acho um implante que estava escondido lá, né, numa das depressões do peritônio. Então, essa revisão vai ajudar nisso também. Então, ela é um passo essencial. Não adianta só abrir e retirar o que eu quero, não.
né? Eu tenho que ter certeza de que o meu ato foi todo correto, né? E, inclusive, não deixar passar nada para trás, né? Uma vez que eu revisei tudo, que está tudo ok, né? Conferi que não tem nenhuma compressa lá dentro, que não tem nenhum material para trás, a hemostasia ficou ótima, a anastomose está ok, não tem mais nada. Então a gente tem que pensar o seguinte: se eu abrir, eu tenho que fechar. E esse fechamento, lembrando daquela anatomia, né, vai ser sempre de forma mais adequada, no sentido de fechar o tecido com o tecido igual, né? Então, eu vou fazer uma sutura de músculo com músculo, de anastomose com anastomose, de pele com pele, né? De forma que eu consigo distribuir a tensão igualmente por toda a incisão, de forma que eu evite uma complicação no pós-operatório, né? Por decência, por cicatrização inadequada, de tipos diferentes, né? De tecido conjuntivo, de constituição. Então, a laparotomia, ela é muito mais do que eu passar a faca no sujeito, né? Então, ela tem etapas que têm que ser respeitadas, que são igualmente importantes aí ao longo do processo todo. E os tipos de laparotomia vão ser didaticamente divididas em relação ao tipo de indicação, posição, a direção da incisão, né? E a complexidade, que é o que a gente vai falar um pouquinho aqui. Em relação à indicação, né, eu posso fazer uma indicação eletiva, então eu fiz toda uma investigação clínica, identifiquei a causa daquela patologia e agora estou indicando uma terapêutica específica. Ou então uma laparotomia para drenar algum tipo de líquido, né? Então, assim, eu faço um diagnóstico de um câncer, eu faço um diagnóstico de um abscesso pélvico. Então, essas situações, eu vou programar a cirurgia, né? Então, eu vou falar que foi uma laparotomia eletiva, que a minha indicação foi eletiva. Vou preparar esse paciente para fazer a laparotomia. Por outro lado, eu tenho as situações de laparotomia de urgência, que são principalmente aquelas exploratórias para fins diagnósticos. Então, é aquele caso do politraumatizado, que está com um abdômen agudo inflamatório, uma situação que eu tenho já um paciente com abdômen em tábua, que eu vou ter essa indicação para fazer um diagnóstico. E eu consigo esperar fazer uma investigação clínica, fazer exame de imagem. Muitas vezes a condição clínica do paciente não permite isso. Ele já está instável, já está acidótico, já está grave. Então, eu tenho que fazer essa laparotomia de uma forma imediata, né? Eu não consigo preparar esse paciente antes. E a gente vai ter a laparotomia também relacionada principalmente Vinícius, com as posições. Oi. desculpa te interromper, mas tô com uma dúvida. Agora que existe a videolaparoscopia, quando que a gente opta pela laparotomia ao invés da videolaparoscopia? Já que é muito melhor e tal. Assim, primeira coisa, tem que ter a disponibilidade no serviço que você está atendendo, né? Não adianta eu saber que a laparoscopia é melhor em muitos aspectos, mas não ter um material adequado, não ter pessoal treinado. Primeira coisa, né? Outra coisa, o cirurgião que vai fazer o procedimento tem que ter treinamento naquilo, né? Então, durante a minha especialização, eu praticamente usava a laparoscopia só para operar a vesícula. Eu vou conseguir fazer isso em situação de trauma? Às vezes eu não vou conseguir, né? Então, ter esse treinamento é essencial também. E a gente vai ver pela condição clínica do paciente, né? Se ele tiver com instabilidade grande, a ponto de ser um choque grave, refratário, necessidade de hemotransfusão, ou um quadro séptico de origem indefinida, eu vou indicar laparotomia independente de ter disponibilidade de laparoscopia, de treinamento adequado. Porque a necessidade de definição diagnóstica é muito mais primordial para eu resolver isso de forma mais rápida. Porque a laparoscopia, ela tem uma preparação que é um pouco mais lenta, né? Porque eu tenho que fazer
um preparo na mesa operatória, tem que ser a mesa adequada, o tipo de anestesia vai ser um pouco diferente, eu vou ter que prender esse paciente na mesa, definir melhor posição, vou ter que implantar catéter, fazer pneumoperitônio. Um paciente que às vezes já está com choque hipovolêmico, o pneumoperitônio pode reduzir retorno venoso, né? Então, às vezes, não seria tão indicado quando ele já estiver com essa instabilidade, né? Agora, se não for para fins de emergência, assim, né, de uma urgência mais grave, eu vou tentar preferir sempre que possível a laparoscopia, até porque a gente sabe que a gente consegue fazer uma exploração adequada, mas uma exploração que às vezes vai ser um pouco mais lenta, uma ou outra patologia eu vou ter mais dificuldade, né, de acessar o local para fazer um diagnóstico, né? Então, vai depender muito de como que o paciente vai estar clinicamente. Tá certo? Tá Beleza, certo? Luiz. Entendido, obrigado. Então, voltando aqui, agora a gente vai falar os tipos de laparotomia em relação à cicatriz umbilical. Justamente aquela questão, né? Aonde que eu vou fazer a incisão e quais estruturas principalmente, né? Então, eu vou chamar aquela incisão acima daquela linha transversal, em relação à cicatriz umbilical, qualquer incisão acima vai ser supraumbilical. Por outro lado, qualquer incisão que eu faço abaixo do nível da cicatriz umbilical, eu vou chamar de incisão infraumbilical. Quando que eu opto por uma ou outra? Depende da anatomia do abdômen, né? Então, se eu vou operar fígado, adianta eu fazer infraumbilical? Não, porque o fígado está nessa região de quadrante superior direito, de hipocôndrio direito, né? Então, eu teria que fazer uma supraumbilical. Vai depender muito da topologia do órgão que eu vou operar, tá? E aquela que vai passar pela cicatriz umbilical, eu vou chamar ela de peri ou transumbilical. E quando eu faço uma incisão que vai desde o processo tifoide até a região do pubis, eu vou chamar essa incisão de chifopúbica. Essa seria para indicação da laparotomia exploradora, onde eu não tenho ideia do que possa acontecer, né? Então, o paciente levou um tiro, a bala pode fazer trajeto totalmente inesperado dentro do abdômen, né? Então, se a bala entrou desse lado aqui, né, no hipocôndrio esquerdo, eu imagino que ela possa ter lesionado estômago, baço, que são estruturas que estão aqui, mas eu não sei o que ela fez lá dentro. Ela pode ter perfurado várias alças intestinais, pode ter ido para o fígado. O trajeto, como é desconhecido, eu tenho que considerar que pode ter lesionado qualquer coisa lá dentro. Então, eu tenho que fazer essa incisão maior para ter um acesso melhor a toda a cavidade. Diferente das outras, né, que são mais limitadas, onde eu consigo fazer uma incisão mais próxima do local onde eu vou operar. Então, por exemplo, se eu tenho uma suspeita de apendicite complicada, eu vou fazer uma incisão infraumbilical, porque possivelmente o acometimento vai estar nessa região mesmo, né, infraumbilical. Ah, não, se eu acho que é um câncer de estômago e não é metastático, eu vou fazer uma incisão supraumbilical, né? Então vai ser mais específico, mas se eu não tenho ideia do que é, eu tenho que ampliar mais, né? Fazer uma incisão maior. Em relação à linha média do abdômen, a gente pode classificar essa laparotomia como mediana, que vai ser aquela que vai ser no nível da linha alba. Lembrando lá da anatomia, eu tenho músculo nesse ponto? Não tenho. Então a minha sutura para fechamento não vai compreender sutura de musculatura. Eu vou chamar de paramediana toda aquela que for paralela à incisão mediana, independente do nível que for. Ela pode ser na altura do reto, pode ser
logo no início da bainha do reto, pode ser nas laterais, onde eu tenho os 3 músculos da parede anterolateral. O importante é que ela seja paralela à mediana. Ela pode ser direita, se for do lado direito, e pode ser esquerda, se for do lado esquerdo. Em relação ao músculo reto abdominal, eu vou ter a transretal, que é aquela onde eu vou ter que fazer a incisão bem no meio do reto, né, passar pelo meio das fibras do reto. Ela vai ser pararretal interna, que é aquela que não é exatamente na linha mediana, ela é um pouco mais lateral que a linha mediana e passa mais próximo à estrutura do reto. Então, às vezes eu vou fazer essa incisão fazendo a incisão da bainha do reto, não do tendão conjunto. E ela vai ser interna se for mais mediana, e ela vai ser externa quando ela for mais na região lateral do reto, né? Bem próximo à estrutura do reto. E agora, em relação às direções, eu vou ter as incisões longitudinais, que são todas aquelas que são ao longo da estatura, né, do comprimento, da altura do paciente. Então, aquela que é crânio-caudal, independente se ela é transretal, se ela é mediana, se ela é infraumbilical, enfim, se elas seguem essa direção, né, elas vão ser longitudinais. Se elas seguem a incisão, se a incisão segue uma linha perpendicular à linha mediana, eu vou chamar ela de transversal. E essas transversais, elas às vezes vão ter nomes específicos, porque elas vão ser utilizadas para tratamento de algumas patologias específicas, tá? A gente tem a supra-umbilical parcial, ela vai ter esse nome especial aí, Sprengel. Às vezes ela vai ser utilizada para acesso aí de algumas estruturas da cavidade do abdômen superior. Então, às vezes, para ter acesso à vesícula, para fazer um acesso ao estômago para uma gastrostomia, né? Então, seria mais para abdômen superior mesmo. A gente tem uma supraumbilical total, onde ela vai ultrapassar a linha mediana de um lado para o outro, né? Então, a parcial, ela vai ser só de um lado, ou direito ou esquerdo. Mas a umbilical total, ela vai passar a linha mediana. Então, quando eu for fazer a sutura dessa estrutura, né, eu tenho que considerar que aqui na linha mediana eu tenho a aponeurose da linha alba. Então, para essa subtotal, a supra-umbilical total, eu vou suturar a linha alba. Mas para incisão de Sprengel, eu não vou ter linha alba para suturar, né? Então vai ter essas diferenças em relação à anatomia. Eu tenho uma que é de extrema importância, é um tipo de infraumbilical parcial, que ela vai ser feita no ponto de McBurn. O ponto de McBurn é o quê? É o ponto do apêndice. Então, essa cirurgia, ou incisão de Babcock, ela é específica para apendicite. Então, é uma das que vocês têm que guardar, né? Incisão de Babcock. E a gente tem a infraumbilical total. Então, a infraumbilical também pode ser parcial, quando não ultrapassa a linha mediana, ou pode ser total. Se a infraumbilical parcial for no ponto de McBurn, eu vou chamar ela de Babcock, que é própria para apendicectomia. Um tipo de transversal específica é a incisão de Van Steel. Vocês têm que guardar ela também, porque é a incisão que a gente vai fazer a cesariana, né? O parto cesáreo é através de uma laparotomia que nós chamamos de Van Steel. Ela não é reta, igual às outras, né? É uma incisão que é curva, que acompanha o desenho, né, do osso do quadril, né, da região pública. E aqui
é uma região que está abaixo daquela linha arqueada que eu falei para vocês, onde eu não tenho a bainha posterior do reto, né? Então, quando eu vou fazer a fechamento da parede, eu tenho que lembrar de fechar anteriormente essa bainha, mas eu não vou ficar procurando tendão e bainha posterior ao reto, porque nessa região não tem, né? As oblíquas são todas aquelas que não vão ser longitudinais, né, em relação ao sentido crânio-caudal, e nem transversais, né? Então são aquelas que são que vão seguir a direção das fibras daqueles músculos oblíquos do abdômen. A gente vai ter uma oblíqua que é chamada de incisão de Kocher. Na verdade, é uma incisão subcostal. Ela acompanha o gradil costal mesmo. Logo na inserção dessa musculatura toda no gradil costal, e é uma incisão que vai ser utilizada para tratamento cirúrgico da vesícula biliar. Então, é uma das incisões de nome específico que tem indicação mais direcionada de acordo com o diagnóstico. E a gente vai ter uma oblíqua que também é para tratar apendicite. É a incisão de McBurney. Aí aqui facilita, né? No ponto de McBurney, eu vou fazer a incisão de McBurney, que é uma incisão oblíqua. A gente tinha visto a incisão infraumbilical parcial do tipo transversa, que é baby cock, que é para apendicite também. Então, a gente pode utilizar para apendicectomia os dois tipos de incisão, né? Depende da sua experiência e da forma que você quer abordar esse paciente. A gente vai ter as oblíquas tóraco-abdominais, que vai pegar uma região do gradil costal e vai se estender para o abdômen de forma oblíqua. E a gente vai ter as lombo-abdominais, que são aquelas também de forma oblíqua, vão pegar a região mais posterior do abdômen, então para acessar a loja renal, né, para algumas nefrectomias ou algumas outras cirurgias do rim, que às vezes eu vou ter que fazer uma ampliação para continuar esse tratamento cirúrgico na região de cavidade abdominal. Então elas vão ter um acesso mais amplo, né, vindo de trás para frente. E aquelas combinadas são aquelas incisões onde eu vou ter a incisão que vai ter mais de uma direção, né? Então, às vezes eu vou começar ela num sentido e vou fazer uma incisão num outro sentido como complementar para melhorar o campo cirúrgico aqui. São indicações extremamente específicas e hoje praticamente a gente não usa com tanta frequência na prática. Mas em algumas situações, né, podem ser utilizadas durante o tratamento cirúrgico. Uma vez que eu abrir, eu tenho que lembrar em fechar, né? E o fechamento, eu tenho que respeitar toda aquela anatomia, aqueles planos anatômicos, né? Como eu falei, eu não vou fechar músculo com tendão, porque as tensões, as forças de tensão são diferentes, cicatrização vai ficar ruim. E se a cicatrização não fica boa, o paciente pode ter complicação. Deiscências, né, que são todas essas imagens onde a sutura não se fecha, não cicatriza de forma adequada, né? Às vezes a gente tem que utilizar a peritoneostomia, como essa imagenzinha com a letra A, né, que é a famosa bolsa de Bogotá, e a cicatrização vai ficar de uma forma mais deficitária e predispor também a processos infecciosos, né? Então, respeitar a anatomia é uma das coisas principais para a gente fazer durante essas laparotomias. E agora a gente vai falar da punção abdominal, também chamada de paracentese, né? A gente já viu situações onde a gente precisa abrir o abdômen para fazer o tratamento cirúrgico, mas quando eu tenho a situação onde eu tenho um líquido, que eu não sei muito bem a origem desse líquido, para eu conseguir fazer um diagnóstico, né? Então, eu vou utilizar essa punção, essa paracentese,
para fazer um diagnóstico, né, principalmente quando for algum quadro de ascite aguda, né, o paciente nunca teve ascite, veio agora com quadro de ascite. Eu sei exatamente o que é a causa. Às vezes ele vai ter algum contexto de etilismo, sugerindo um quadro hepático, de cirrose, mas eu não posso falar que aquela ascite é cirrose. Eu preciso investigar esse líquido para ver se é isso mesmo. Eu posso ter como causa aí de ascite, né? Pancreatite, pode ser esquistossomose, pode ser tumoral, né? Então, a paracentese ela vai ser uma forma invasiva de eu tirar esse líquido, analisar para identificar o problema. E se eu já sei, um paciente tem uma ascite de repetição, às vezes é um paciente que tem um câncer, uma carcinomatose, que faz essa ascite de tempos em tempos. Então, possivelmente é uma ascite já conhecida, né? Então, se fizer um volume abdominal grande, com compressão, principalmente de estômago, ou então de região torácica, o paciente vai evoluir com vômitos incoercíveis, evoluir com insuficiência respiratória. Então, eu tenho que tirar esse líquido para aliviar esses sintomas. Então, ela vai ser terapêutica nesse caso de ascite crônica, né? Onde o paciente tem essa ascite de repetição. E às vezes eu vou ter situação que é uma ascite crônica, que veio de uma forma diferente, né? Então, o paciente sempre tem ascite por causa de uma cirrose descompensada. Vez ou outra, ele precisa fazer a paracentese para tirar esse líquido e melhorar os sintomas. Só que hoje ele veio com sinal de sepse, o abdômen está muito doloroso, evoluindo com uma certa irritação peritoneal. Isso não é uma coisa normal, né, desse paciente, da evolução dele. Então, às vezes, essa ascite infectou ou mudou alguma outra coisa, né? Então, eu posso fazer na ascite crônica uma situação diagnóstica quando muda o padrão de apresentação, né, dessa ascite também. Eu só não vou fazer a paracentese quando eu tenho alguma discrasia sanguínea grave, principalmente naqueles casos de CIVD, né, coagulação intravascular disseminada, onde eu tenho alteração importante do sistema de coagulação, e como eu estou falando de um procedimento invasivo, se eu lesionar algum vaso de forma inadvertida, mesmo que não intencional, esse vaso não vai parar de sangrar. Às vezes o paciente pode morrer por choque séptico. Nem sempre vai ser manifestado, né? Porque às vezes lesiona um vaso lá dentro da cavidade, eu tiro a agulha e vai ficar sangrando para dentro da cavidade. E eu não vou ver esse sangramento, né? Então, nesse caso, eu não vou fazer a paracentese. Fora isso, não tem outra contraindicação, né? Eu tenho que tomar muito cuidado, porque a gente acha ascite porque aumentou o volume abdominal. Agora eu tenho que fazer um exame clínico bem detalhado para ver se é ascite mesmo, porque às vezes esse aumento do volume abdominal não é por líquido, pode ser uma distensão gasosa. Aí não adianta eu ficar funcionando, né? Então, a primeira coisa é definir se é ascite. Se é ascite, a paracentese eu vou fazer sempre, exceto se tiver coagulopatia. As principais complicações são complicações raras, né? Mas o que pode acontecer é hematoma de parede abdominal, principalmente se eu pegar algum vaso de forma inadvertida, aqueles epigástricos inferiores que estão próximo ao músculo reto do abdômen. Se eu lesionar eles, pode fazer um hematoma grande. Então eu tenho que evitar aquela região, né? Eu posso fazer algum hemoperitônio, se eu lesionar algum vaso dentro da cavidade, ou até mesmo algum vaso de parede, mas em vez de acumular esse sangue na parede, vai vazar para dentro da cavidade abdominal. Ou, na hora da punção, se eu lesionar alguma alça e criar uma pequena fístula, né, posso ter extravasamento de conteúdo fecal para a cavidade e fazer uma peritonite bacteriana secundária a isso. Mas são complicações muito raras, né, muito difícil de acontecer isso. Então, como eu falei, primeira coisa é examinar mesmo. Aumento de volume abdominal não quer dizer que é ascite, né? O que eu tenho que fazer para identificar se é um ascite? A primeira coisa que a gente vai fazer é percussão, né? A gente tem o sinal da maciez móvel. Eu peço para o paciente
ficar em decúbito lateral esquerdo. Se ele fica do lado esquerdo, as alças que têm gás tendem a flutuar, então elas vão ficar mais do lado direito. Se eu percuto no lado direito, eu espero que esteja timpânico. Se eu percuto do lado esquerdo, eu espero que esteja maciço. Peço para o paciente virar para o outro lado. Quando ele vira, as alças vão deslocar, né, da direita para a esquerda e o líquido vai descer para o lado direito. Então, onde era hipertimpânico, vai ser maciço. Onde era maciço, vai ser hipertimpânico. É um dos sinais mais sensíveis para eu identificar a ascite. Posso fazer também o sinal de piparote, né? Coloco o anteparo no meio do abdômen do paciente, uma mão de um lado e com a outra eu faço um estímulo e espero sentir, né, vibração de uma onda desse líquido batendo na minha mão. Então, são os sinais que a gente utiliza para confirmar, né? Se eu mudo o paciente de decúbito, toda vez que eu percuto é só sinal de hipertimpanismo, então não deve ser ascite, porque tem que estar maciço por causa da quantidade de líquido, né, em algum dos pontos. Faço piparote dá negativo, às vezes não é líquido acítico também. E às vezes eu vou ter indicações, igual da foto, né, de circulação colateral, que indica fortemente doença hepática, né, situação de cirrose com dificuldade de drenagem do fluxo sanguíneo pelo fígado, vai acabar ativando circulação colateral e a gente vai ter outros indícios clínicos também. Então, a gente tem que ver o paciente também como um todo. Identifiquei que é ascite, vi que não tem contraindicação, vou preparar o material. Né? O material vai precisar de ser um material para procedimento estéreo, né? Uma vez que eu vou fazer invasão dentro da cavidade, eu tenho que garantir que eu não vou levar a bactéria lá para dentro. E para eu conseguir manter esse catéter pérvio, né, frente à parede abdominal, ele tem que ser um catéter mais calibroso. Então, a gente vai usar um gel preferencialmente número 14, eu vou precisar de seringas que caibam mais volume, e todo aquele material de pequenas cirurgias que sejam estéreis para fazer antisepsia. Eu vou ter que fazer a anestesia local, né? E eu vou ter que ter os frascos coletores para quando eu tirar esse líquido, para ver o aspecto, para ver se eu vou mandar para o laboratório para investigação, né? Então, são esses os materiais. Eu tenho que levar esse paciente para o bloco cirúrgico? Não, é um procedimento simples, relativamente sem complicações graves imediatas, né? Eu posso fazer na beira do leito, pode ser um paciente que vem no pronto atendimento, pode ficar numa sala própria para fazer isso, mas não tem que ser no centro cirúrgico. Às vezes é importante que eu faça uma monitorização desse paciente. Então, se eu não tenho isso lá na enfermaria e eu preciso monitorizar, aí eu posso levar ele tranquilamente para o bloco cirúrgico para fazer, mas não é obrigatório, tá? Uma coisa que eu tenho que tomar cuidado, já que eu vou puncionar, principalmente na região de abdômen inferior, eu tenho que garantir que a bexiga dele esteja vazia, para eu não fazer iatrogenia de puncionar inadvertidamente essa bexiga. E, preferencialmente, o paciente tem que estar em decúbito dorsal. Algumas situações, a gente pode pedir para ele fazer algum decúbito lateral para ver se melhora a vazão do líquido, mas não é comum, né? O mais comum é ele na posição dorsal. Então, a nossa referência principal, né, vai ser no quadrante inferior esquerdo. Por que do lado esquerdo? Se eu pensar na anatomia desse paciente, do lado direito, lá dentro eu tenho o seco. O seco é um órgão móvel, mas é um órgão pequeno, curto, que ele tem uma mobilidade um pouco limitada. Do lado esquerdo, eu vou ter o cólon sigmoide. O sigmoide é um órgão longo, é intraperitoneal e tem uma mobilidade maior. Então, se eu entrasse do lado direito e entrasse exatamente onde está o seco, o seco não vai ter uma mobilidade para sair
sob essa pressão da agulha. Então, eu tenho uma chance um pouco maior de perfurar o intestino. Se eu punciono do lado esquerdo, se eu puncionar e acertar o sigmoide, às vezes o sigmoide consegue se adaptar e fugir, né, entre aspas, aí, dessa agulha. Então, eu reduzo a chance de perfuração de alça quando eu faço do lado esquerdo. E o ponto de referência, eu vou traçar aquela linha imaginária entre a cicatriz umbilical e a espinha ilíaca antero-superior. Posso dividir em 3 partes, e eu vou fazer entre o terço médio e o terço lateral, ou eu divido essa linha imaginária em 2, faço no ponto médio. Então, eu tento fazer no ponto médio para lateral, porque se eu fizer mais na região mediana, eu vou ter os vasos epigástricos inferiores, aqueles que estão atrás lá do reto. E aqui eu aumento a chance de ter as complicações hemorrágicas, tanto hematoma quanto hemoperitônio. Então, vai ser o meu local preferencial, justamente para evitar a punção inadvertida de intestino e desses vasos epigástricos. Eu tenho uma situação onde eu contraindico fazer a punção nesse local. Primeiro, cicatriz cirúrgica prévia. Se ele operou, tem uma cicatriz nesse ponto, a chance de eu ter uma aderência, né, lá dentro e ter uma alça de intestino colada na parede aqui é muito grande. Então, eu posso puncionar e já lesionar intestino. Então, cicatriz, eu não punciono. Se eu faço o exame físico do abdômen, palpo uma massa nesse local, então eu vou contraindicar a punção aqui. Por quê? Eu posso puncionar essa massa. Essa massa pode ser tumor, pode ser um hematoma, pode ser um vaso. Então, se eu tenho massa, eu também não punciono. E se eu tiver um processo infeccioso nesse local. Então, imagina, o paciente fez uma gangrena de Fournier, está com um edema importante, hiperemia nessa área. Eu tenho bactéria e tenho processo inflamatório ativo. Se eu punciono nessa área, eu estou levando bactéria para a cavidade peritoneal. Então, infecção no local de punção é contraindicação também. Então, se eu não posso puncionar nesse local, o local que é mais seguro de fazer seria na linha mediana, no ponto médio entre a cicatriz umbilical e a sínfise púbica. Então, a gente poderia fazer como segunda opção aqui. As mesmas contraindicações vão ter para esse local. Então, se eu não posso fazer no primeiro e não posso fazer no segundo, aonde eu posso fazer? Com muita parcimônia, muito cuidado, eu posso fazer do lado direito. Mas, preferencialmente, guiado por ultrassonografia, porque eu vou ter certeza que eu não vou pegar uma estrutura que eu não quero, né? Então, eu posso fazer primeiro quadrante inferior esquerdo, não consigo fazer aqui, tem contraindicação na linha mediana, não consigo fazer aqui, vai ser preferencialmente guiado por ultrassom na região do quadrante inferior direito. A técnica em si, vou falar aqui mais para frente. Depois eu até quero que vocês vejam o vídeo para vocês verem a técnica, tá? É uma coleção do New England Journal que está disponível no YouTube, tem a técnica toda e é o que a gente vai falar mais na aula prática, tá? Basicamente a gente vai fazer a antisepsia do local, vai fazer anestesia e depois basicamente eu vou fazer a inserção do catéter, né? Eu vou tentar fazer de uma forma que evita uma criação de um pertuito, né, uma fístula comunicante entre a cavidade peritoneal e a pele. Então, ou eu vou fazer uma punção com inclinação de 45 graus, justamente para dificultar que haja uma formação de fístula, ou eu vou fazer uma tração da pele, faço a punção em 90 graus, que quando eu soltar a pele, essa pele desloca de forma que eu não tenho uma comunicação direta.
que é o que a gente chama de técnica em Z. Para ficar uma ilustração mais fácil, né? Então, eu traciono a pele, funciono 90 graus. Então, eu tenho um trajeto da agulha no tecido subcutâneo e vou ter um trajeto no tecido muscular, antes de chegar na região da cavidade peritoneal. Quando eu tirar a agulha e soltar a pele volta para a posição normal e eu crio um pertuito na pele que não se comunica com o pertuito do músculo. Então, eu faço o que eu chamo, né, dessa técnica em Z para evitar essa comunicação e fístula, já que o volume da ascite está com uma pressão alta e ele vai forçar a saída. Então, se eu tenho um pertuito aí que vai manter um local para sair e aliviar essa pressão do líquido, eu acabo criando um problema maior para esse paciente, tá? E uma vez que eu estou tirando o líquido, eu tenho que ver e analisar esse líquido, né? Então, macroscopicamente, ele vai ter uma coloração. Então, quando eu tiro esse líquido e eu vejo que ele está aquele amarelo citrino, clarinho, parecendo cor de urina, possivelmente eu tenho um quadro de cirrose hepática, sem complicação. É um líquido tranquilo. Se esse líquido vem turvo, escuro, um aspecto parecendo purulento, né, sugere quadros infecciosos, como peritonite bacteriana. Se ele vier branco, que a gente fala leitoso, é aspecto quiloso. Tem grande chance de ser trauma do ducto torácico, da cisterna do quilo, do ducto pancreático, pode ser alguma neoplasia, que está fazendo extravasamento de linfa, né, para a cavidade abdominal. Se for sanguinolento, eu posso ter traumatizado na hora da punção, pode ser alguma neoplasia que está sangrando, pode ser uma cirrose que já está com complicação de sangramento, pode ser tuberculose. Se for amarronzado, já sugere líquidos biliares, né? Pode ser perfuração de vesícula, pode ser alguma doença do duodeno. Então, esse aspecto macroscópico sugere fortemente ser alguma coisa ou outra. E com base nisso, eu vou fazer análise bioquímica, com base no que eu vejo. Por exemplo, se eu vejo um líquido amarelo citrino num paciente com cirrose com ascite crônica, eu sei que é da cirrose dele, né? E se está o mesmo aspecto de sempre, não adianta, eu não preciso ficar fazendo pesquisa de célula oncológica, né, oncótica, não preciso ficar fazendo cultura, mas por outro lado, eu tiro um líquido turvo, eu tenho que fazer pesquisa de processo infeccioso, né, e por aí vai. Eu vou fazer a citometria, basicamente vai ser a contagem das células leucocitárias. Se eu tenho uma contagem de neutrófilos acima de 250, me dá um diagnóstico de peritonite bacteriana espontânea, que possivelmente aquele líquido estava turvo, né? Então, a citometria vai confirmar que eu faça um tratamento específico. Eu vou fazer a dosagem desse líquido de albumina. A albumina no líquido acítico, ela vai ser um dos parâmetros para eu fazer o GASA. O que é o GASA? É um gradiente, né, uma diferença entre a albumina do soro, então eu tenho que coletar a albumina do sangue e a albumina do líquido. Porque se eu tenho albumina em grande quantidade aí no líquido, é porque a minha permeabilidade capilar está alterada. Então, eu tenho que fazer essa relação para saber se o líquido for maior ou igual a 1, está relacionado com situações de hipertensão portal. Se esse gradiente for menor do que 1,1, pode ser outras doenças do peritônio, pode ser doença renal, né? Isso vai me dar uma indicação também do tipo de patologia que eu tenho que tratar. Então, é mais um exame que eu tenho que solicitar.
Mas lembrando, eu não solicito gasa de líquido acítico, porque não existe. Eu solicito a albumina do líquido acítico para fazer o comparativo com a albumina do soro. Eu calculo gasa com base nisso, tá? Eu vou pedir citologia oncótica. Aqui o diferente da citometria, que a citometria vai fazer contagem de células. A citologia oncótica vai procurar atipias celulares, que vão sugerir células neoplásicas. Então, se eu tenho atipias com alteração mitótica, sugere fortemente que eu tenho um processo neoplásico que está provocando essa ascite. Tá? Eu vou pedir cultura com antibiograma, quando eu tenho suspeita de ser algo infeccioso, né, uma peritonite bacteriana espontânea, ou na primeira análise do líquido. Né, o paciente nunca teve ascite, tem agora, a gente pede cultura, mesmo se tiver com amarelo citrino, né, na primeira avaliação. Primeira avaliação, geralmente, a gente pede tudo possível, só para fazer diagnósticos diferenciais mesmo, né? E o restante da bioquímica é a avaliação de glicose, de pH, das proteínas totais, né? Não só da albumina, mas de todas as proteínas do líquido. A desidrogenase lática, que vai falar também de processo neoplásico. A primeira análise, sempre pedir amilase, que vai falar de pancreatite. O ADA, que é a adenosina deaminase, que vai estar relacionado com o processo de tuberculose peritoneal. Se eu tiver um líquido quiloso, eu tenho que fazer dosagem de triglicérides, de colesterol, né? Então vai depender muito também do macroscópico. Mas essa análise básica, ela tem que ser feita sempre que eu vou fazer a primeira análise de um líquido acítico. Agora também não é só drenar, né? Então aquele paciente que está com um quadro de ascite volumosa, já evoluiu para insuficiência respiratória, eu tenho que tirar o máximo de líquido para aliviar o sintoma. Mas se eu for drenando, eu vou ter risco desse paciente instabilizar hemodinamicamente. Porque, como eu muitas vezes vou ter alteração da permeabilidade capilar, parte da proteína que tinha que estar dentro do vaso vai passar para essa ascite. Então, se eu tiro muito líquido, né, eu estou tirando muita proteína que está nesse líquido. Para manter o balanço osmótico, eu vou ter mais proteína passando do intravascular para terceiro espaço. Então, eu reduzo pressão oncótica e o paciente pode instabilizar. Eu posso fazer isso tranquilamente até 5 litros. A chance de instabilidade aqui é muito pequena. Então, esses casos que eu vou ter que fazer uma drenagem grande, é preferível que eu faça com o paciente monitorizado. Eu posso drenar até 5 litros tranquilamente, sem preocupar em fazer nenhuma reposição, nem nada, mas sempre monitorizando esse paciente. Se eu tiro 5 litros, ele ainda está mantendo dispneia, está com insuficiência respiratória, para eu tirar mais líquido, eu posso tirar, mantendo o paciente monitorizado, mas lembrando de fazer reposição venosa de albumina, né, que é um tipo de solução colóide. A gente vai repor cerca de 6 a 10 gramas por litro retirado, tá? Então, tirei 5, não melhorou a dispneia, fui tirando mais, a monitorização ele não estabilizou, tirei 8 litros, ele melhorou o padrão respiratório. Ótimo, mas aí eu vou ter que repor albumina. Então, vou repor, por exemplo, 10 gramas vezes 8 litros. Eu tenho que repor 80 gramas de albumina para garantir que ele não vai instabilizar nas próximas horas. É o que seria o ideal, mas nem sempre é o que a gente faz na prática, porque essa solução é uma solução extremamente cara, não é fácil, né, de ser achada, e a nível de política pública do SUS é uma coisa que não está padronizada, infelizmente, né? Mas a gente sabe que teria indicação de ser feito. E, por fim, uma das complicações dessa ascite, né, seria a peritonite bacteriana espontânea. É aquela ascite que o paciente chega com quadro séptico, com dor abdominal, às vezes tem até hiperemia da parede abdominal já, né?
A gente avalia o abdômen, já tem sinal de irritação peritoneal, é um abdômen mais doloroso, né? Se ele chegou, eu tenho alta suspeita disso, eu já começo a fazer uma profilaxia. Ou então aquele paciente que já tem uma ascite crônica, né, que tem chance de evoluir para peritonite bacteriana, eu já começo um tratamento aí profilático. Que aí a nível ambulatorial seria mesmo por via oral, pode ser quinolonas, pode ser penicilinas, né, que seria o esquema profilático. Por outro lado, né, ele veio com quadro séptico, né, já em choque, o abdômen muito doloroso, com peritonite, aí já não é profilático, aí já vai ter que ser terapêutico, né? Eu vou ter que fazer a punção, porque eu preciso tirar esse líquido para ver cultura dele, principalmente, até mesmo para fazer antibiograma e guiar essa antibiótico terapia, mas eu já posso iniciar com algum tipo de cefalosporina por via venosa, ou até mesmo penicilina, quinolona, mas por via venosa aqui. E aguardo o resultado dessa cultura para ver se vai manter mesmo esse esquema que foi proposto inicialmente, né? Então a gente vai guiar a antibiótico terapia de acordo com o que a gente vê dessa cultura, né? Então, basicamente isso que a gente tem que ter, né, nesses cuidados de paracentese. A nossa aula prática, a gente vai trabalhar bastante a técnica. Depois vocês veem esse vídeo do YouTube para vocês verem a técnica, para a gente fazer a aplicação disso aí na próxima aula prática nossa, tá? Então, estudem a técnica antes de ir para a aula e lembrem, né, o mais importante para a gente aqui, quando a gente faz a paracentese, é essa análise do líquido. Então, estudem bem, vejam os parâmetros, os valores de referência desses marcadores, né, bioquímicos, para a gente conseguir fazer a propedêutica mesmo, investigação, né? Porque muitas vezes o paciente está fazendo investigação da CIT, está internado para a clínica médica. Aí o cirurgião vai lá, faz a paracentese e tem que pedir esses líquidos aí, né, esses exames. Você vai mandar de volta para o clínico avaliar. Então, mesmo que você não faça a paracentese, tire esse líquido, né, mas você tem que saber avaliar, né, esses parâmetros bioquímicos para você ver quais são os diagnósticos prováveis, tá?